Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu que o atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro do automóvel por parte da instituição financeira que fez o financiamento não caracteriza dano moral presumido. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta que a lei seja igual para todo mundo, a gente precisa garantir que essa lei seja interpretada de forma igual pelos nossos tribunais, garantindo segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como o objetivo aqui no canal é garantir que você que está me assistindo também consiga pegar uma decisão judicial e interpretar essa decisão, entendendo como ela de fato afeta o seu dia a dia, eu vou pegar aqui a decisão, que inclusive vai estar na descrição do vídeo, a íntegra dela, para quem quiser ter acesso, o link vai estar na descrição do vídeo, para a gente ler junto. Entender o que deu origem de fato a esse precedente que foi formado em sede de recurso repetitivo no STJ, que, relembrando, é um dos julgados paradigmáticos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, que valorizou algumas decisões justamente para que elas já nasçam com essa qualidade de precedente judicial e sejam observadas nos casos futuros, garantindo os princípios que eu falei no início, os princípios constitucionais que eu falei no início desse vídeo. Então vamos lá. Esse caso concreto, ele tem origem numa ação indenizatória de dano moral em virtude de não liberação de gravame registrado sobre automóvel financiado. Então, isso foi objeto de um acordo judicial firmado numa ação revisional anterior, para rever provavelmente algumas cláusulas desse financiamento, no qual a pessoa beneficiada pelo financiamento se comprometeu a pagar à instituição financeira um valor e que depois disso, então, o gravame seria baixado do registro do automóvel. E, mesmo após a quitação do contrato e consequente levantamento do montante por parte da instituição financeira, esta não cumpriu sua obrigação de liberação do gravame. Então, em decorrência disso, o que a parte estava alegando na sua ação, os pedidos autorais eram que ela fosse indenizada por danos morais presumidos. O que isso significa? Dano moral in re ipsa. Essa palavra em latim significa presunção. Então, quando o dano moral é presumido, quer dizer que a parte ela não precisa demonstrar os danos que ela teve em decorrência de um ato ilícito. Basta ela comprovar que o ato ilícito aconteceu e o dano moral vai ser presumido. Ela não precisa provar mais nada. Só provar que o ato ilícito aconteceu e que ela foi vítima desse ato ilícito. Os danos, a partir de então, são presumidos. Então, o que a parte, nesse caso, alega é que o atraso na baixa do gravame caracterizaria esse dano moral presumido, sem necessidade de ela comprovar que, em decorrência do atraso, ela ficou sem a possibilidade de utilizar o veículo, se ela não conseguiu depois fazer uma venda desse veículo, ela não precisava provar nada. Ela basicamente só falou que teve esse ato ilícito e que, portanto, ela tinha o direito de ser indenizada por danos morais. Tanto em primeira instância quanto em segunda instância, essa ação foi julgada, os pedidos autorais foram julgados improcedentes, e então a parte autora entrou com esse recurso especial que foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, alegando violação ao artigo 373, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil, que fala sobre o ônus da prova, ao artigo 1022, que fala sobre cabimento de embargo de declaração, quando tem alguns vícios no acórdão, uma questão mais processual, e o que interessa para a gente, violação ao artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, que são dois artigos que prevêem o dever de indenizar quando existe um ato ilícito por ação ou omissão de uma parte, no caso, seria por parte da instituição financeira. É o que a pessoa que entrou com essa ação alegou. Bom, então, relembrando, ela fala que, de acordo com o artigo 186 e 927 do Código Civil, o dano moral in re ipsa estaria caracterizado nesse caso concreto. E aí, ao analisar as alegações do recorrente, o STJ, ele afirma, ele define um pouco o que seria o dano moral e o que faria ele ser presumido. Então, ele fala aqui do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização quando existe violação à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. Aí ele fala que, então, também cita o artigo 186 do Código Civil, cita o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, fala que o conceito de dano moral não é
expressamente definido pela legislação. Então, cabe à doutrina e à jurisprudência definir o que caracteriza dano moral e em que casos esse dano moral estaria acontecendo, estaria caracterizado. Então, ele cita alguns doutrinadores que explicam o que seria dano moral, vem mais por aqui, e resume falando, então, que o dano moral se configura diante da ofensa aos atributos da personalidade que seja capaz de atingir a dignidade de alguém. E que, portanto, para o dano moral ser configurado, precisa estar presente o ato ilícito, a ação ou omissão, também pode ser, o dano e o nexo de causalidade entre esse ato ilícito e o dano causado. Então, a conexão entre um ato ilícito praticado e o dano que foi causado à parte. E aí ele fala depois que, em alguns casos, o dano moral, ele não precisa dessa comprovação do dano, que é o que eu expliquei no começo do vídeo. Tem casos que o dano moral é presumido, basta provar que o ato ilícito aconteceu e que você foi vítima dele, que você já tem direito a ser indenizado por danos morais. E aí ele até cita aqui algumas hipóteses em que o STJ já entende que o dano moral é presumido. Vou até falar aqui para vocês ficarem sabendo, caso interesse, né? Então cita aqui: inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito ou protesto irregular de título, publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, uso indevido de marca, importação de produtos falsificados, ainda que não exibidos no mercado consumidor, violência doméstica contra a mulher, morte de parente do núcleo familiar, agressão física e verbal à criança. Lógico que aqui é um resuminho do que esses casos que deram origem a esse entendimento de que o dano moral é presumido nesses casos englobam muitas outras peculiaridades que a gente teria que analisar em cada um desses precedentes citados aqui nessa decisão. Então, ele cita aí umas hipóteses em que o STJ já entende que o dano moral é presumido e fala que, assim, esse caso em concreto do autor, que simplesmente teve um atraso na baixa do gravame no registro do automóvel, não caracteriza dano moral presumido. Seria um mero incômodo, um dissabor que não enseja a reparação por dano moral. Aí ele cita algumas decisões da STJ que, em casos semelhantes, também já entendeu pelo não cabimento de dano moral num caso como esse. E fala que, portanto, para o autor ser indenizado nesse caso, ele não poderia alegar que o dano é presumido, ele teria que ter comprovado que ele teve danos em decorrência do ato ilícito. Então, como eu falei, o autor poderia ter comprovado que ele não pôde utilizar o veículo, que ele queria vender o veículo e não conseguiu vender, qualquer coisa nesse sentido, que prejudicou a vida profissional, a vida pessoal, qualquer alegação, ou que ele teve até um desvio do tempo útil, porque ele ligou diversas vezes na instituição financeira e tem um protocolo das ligações nas quais ele ficou horas e horas esperando alguém resolver o problema e nada, e só foi resolvido quando ele ajuizou finalmente uma ação judicial. Então, um desvio produtivo do tempo do consumidor também caracteriza dano moral em algumas hipóteses. A gente tem que provar que o consumidor perdeu muito tempo tentando resolver uma coisa simples. Então, assim, se tem um problema e você liga para a instituição financeira e ela logo resolve, tá bom, sabe? Foi um incômodo, mas não caracterizou dano moral. Mas se você liga e perde tempo que você devia estar trabalhando, que você devia estar descansando, isso pode caracterizar dano moral. Mas nesse caso, o autor não demonstrou nem isso. Ele simplesmente queria ser indenizado só pelo fato de ter tido esse atraso. Ele não comprovou, portanto, que ele teve outros danos, nem que ele teve um desvio do tempo útil. Tá bom? Então, de novo, cita aqui mais precedentes, mais decisões que seriam nesse mesmo sentido. E aqui, já para o final, eles julgam, então, o caso concreto, falando que, nesse caso, não tem dano moral, então, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça, que tinha já mantido a sentença de primeira instância, falando a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só, e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, o que justifica sua manutenção e o desprovimento do recurso especial. E, como sempre, quando é afetado no recurso repetitivo, é fixada uma tesezinha, que eu já falei em vídeos anteriores por aqui. Então, a tese proposta e fixada nesse caso foi: o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Não caracteriza, por si só, dano moral presumido. Essa tese, até que ela está bem de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Está falando assim, olha, o atraso
não caracteriza dano moral presumido, ou seja, você tem que provar outras coisas que comprovem o seu dano moral. Então, essa tese, ela até que foi bem restrita às peculiaridades do caso concreto. Lógico que para aplicar esse precedente, a gente tem que fazer como a gente fez, analisando tudo, para verificar, olha, em caso... Então, assim, se você tiver numa situação idêntica a essa, que a instituição financeira atrasou na baixa do gravame, para você entrar com uma indenização por dano moral, você vai ter que provar que você de fato teve danos. Você não basta falar que teve esse atraso e, portanto, você tem direito a danos morais presumidos, tá bom? Então, é assim que esse caso vai afetar nos casos futuros, mas não quer dizer que em nenhuma hipótese em que haja esse atraso, que você não vai precisar ser indenizado. Simplesmente quer dizer que, se for só isso e não houver a comprovação de outros danos em decorrência desse ato ilícito, não vai ter dano moral. Mas se você comprovar que você teve prejuízos profissionais, pessoais, que você queria vender e não pôde vender, que você teve desvio do seu tempo útil, aí, a depender das peculiaridades do caso concreto, pode ser que você consiga, sim, o dano moral num caso parecido com esse, mas que tenha essas peculiaridades distintas. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que vocês achem que podem se interessar por esse tema. Tá bom? Obrigada e até breve!